Olá, meus queridos, bom dia, seja bem-vindo você que está assistindo essa gravação. Meu nome é Camila Abidão e a gente está aqui às terças-feiras para falar sobre como você vai criar uma empresa multiplicadora de resultados. Tá joia? A live de hoje acontece às 11 horas da manhã, mudando um pouquinho o nosso horário para atender vocês que têm, né, um pouco antes do almoço, antes de você se alimentar fisicamente, você se alimentar também em termos intelectuais, em termos de conhecimento, para você aprender como ter uma empresa multiplicadora de resultados. Hoje eu trouxe meu parceiro aqui porque eu vou ensinar vocês algumas coisas relativas ao empreendedorismo não precisar ser uma jornada solitária, tá joia, gente? Eu quero que vocês entendam isso, fiz esse convite um pouco mais cedo, e eu quero que vocês entendam que não precisa e nem deve ser, tá joia? Aquela história do lobo solitário, daqueles grandes gênios que realizaram aquela coisa, grandes coisas no mundo sozinho, isso é uma falácia, isso não é real, né? Mesmo os grandes gênios do mundo, se você for observar, foram pessoas que ou se assentaram ou subiram no ombro de gigantes, ou seja, seus trabalhos partiram de trabalhos de outras pessoas que precederam eles, ou são pessoas que trabalharam em conjunto com outras, né? Tinham parceiros, tinham pessoas que ajudavam elas de alguma forma. Então, o empreendedorismo ele não pode nem deve ser uma jornada solitária, tá joia? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje com você. Galerinha, como sempre, eu convido você também a compartilhar e transbordar do conhecimento, seja ele autoral, seja ele você sabendo, né? Sobre determinadas informações, sempre gera conteúdo, gera valor para as pessoas, viu, galera? Isso é extremamente significativo para você. Tem muita gente. Eu, pelo menos, sou muito grata com vários conteúdos que eu encontro na internet que muitas vezes viram algumas chaves que são significativas para mim. Né? Eu conto aí para algumas pessoas, eu tenho um diário que todos os dias eu coloco lá meus motivos de gratidão. E os motivos que gratidão, inclusive hoje eu coloquei, foi por bons conteúdos na internet que eu tenho encontrado e tem me ensinado tanto, tá já? Então, se você não tiver o conteúdo autoral, compartilha também aí a live, te convido a fazer isso também, beleza? Vamos lá, galera! O que acontece? No mundo ideal, assim, quando a gente começa a empreender, a gente já começa a imaginar uma coisa assim, que tudo funciona perfeitamente, né? Eu passei por essa fase também. Poxa, eu realizei tanto no negócio de outras pessoas, não vou fazer o meu. Eu que arrasava lá, se eu continuar fazendo isso, só que o negócio exclusivamente meu, eu também não vou arrasar, tudo não vai funcionar perfeitamente. A gente tem aquela ideia, aqueles sonhos do tipo óbvio, né? Quando eu vejo pessoas, tem gente que me procura aqui na internet, tem gente que me procura pessoalmente, vamos tomar um café, né? E começa a contar das ideias e fala assim, Camila, é óbvio, né? Tem mercado para isso, a gente vai fazer isso e aquilo, me conta aquele plano assim, infalível. É um plano infalível, parece o Cebolinha para tentar conquistar a rua da Mônica, né? O plano infalível, para quem tem um pouco mais de conhecimento, encontra várias brechas e falhas. E a gente tem essa mentalidade de que quando eu for construir um negócio, vai ser um negócio infalível, vai ser um negócio que vai dar certo. E você imagina que todo e qualquer percurso do teu caminho, você vai ter todas as respostas. Né? A coisa vai dar certo, especialmente quando a gente chega numa perspectiva extremamente otimista disso. E que os relacionamentos com os clientes vai ser um relacionamento maravilhoso, que os funcionários vão trabalhar felizes. Inclusive, eu tenho um amigo que quando, pré-pandemia, ele me chamou, assim, chamou outros amigos, chamou meu esposo, pra gente visitar o empreendimento que ele tinha aberto. Era um empreendimento na área de alimentação. E ele chegou empolgadíssimo. Ele tinha era uma franquia, e ele tinha tomado a liberdade, a iniciativa de colocar muito mais coisas lá dentro. Que ele considerava, assim, muito significativos, muito importantes, né? Que agregariam um valor tremendo. E ele estava muito, muito feliz com aquilo. E eu já vendo assim, como eu venho da área de franquias, enquanto franqueadora e também já fui franqueada, eu sei como é que é a regra do jogo, né? As coisas que estão lá dentro, cada uma delas tem um propósito. Inclusive, franqueadoras sérias, elas estabelecem determinado projeto arquitetônico, determinadas decorações, determinadas coisas, por um estudo de viabilidade. Porque se você for, por exemplo, fazer um investimento muito alto, para você retornar o valor desse investimento, ou você tem que ter uma performance, ou seja, vendas muito altas, ou vai demorar mais tempo. E muita gente. E o negócio ele fica menos atrativo por causa disso. Então a tendência é você ser o mais assertivo, o melhor possível. Cada coisa tem que ter um propósito. E ele foi lá e comprou mais coisas, começou a botar um monte de coisa, e eu só observando. E aí ele começou a falar como que ele trataria os colaboradores. E a forma como ele se colocava como pai. Não, porque eu vou fazer isso, meu propósito é esse. E uma coisa assim, extraordinária, na teoria muito linda.
E eu via claramente a falta de experiência dele em lidar com pessoas, né? Fim da história. Faliu, quebrou e está com uma dívida milionária, né? Milionária. Então, o que que acontece? Quando a gente abre um negócio, e esse caso ilustrou bem isso, muitas vezes a gente cria expectativas irreais. Expectativas de que, poxa, vai dar tudo certo com os clientes, todos os clientes vão amar nosso investimento, que os nossos colaboradores vão trabalhar muito felizes porque a gente verdadeiramente se importa com eles e eles vão reconhecer e ser gratos por tudo aquilo que a gente está fazendo, que o nosso sócio com quem a gente sonhou vai estar ali com a gente sempre. São essas expectativas que a gente cria. E aí vem o mundo real. E aí vem o mundo quando você coloca o teu projeto na prática e você realmente abre um negócio. E aí, o que acontece? A primeira coisa que eu quero trazer para vocês. A primeira frustração, ela vem de um desalinhamento de expectativa completo. De você com você mesmo e de você em relação a outras pessoas. Tá? Fazendo gestão de pessoas, uma das coisas que eu até ensino, já ensinei em uma live mais antiga e ensino nos meus cursos, é a questão de alinhamento de expectativa para não haver conflitos, para não haver problemas. E nessa jornada, muitos de nós fica realmente esperando pelos frutos, né? Então, por exemplo, olha, eu tenho expectativa de que meus relacionamentos vão ser tops, que o negócio vai dar certo, que vai tudo correr perfeitamente e fica pensando na coisa funcionando perfeitamente. E que quando tudo isso funcionar perfeitamente, aí você vai estar satisfeito, aí você vai estar pleno, aí você vai ter sido um vitorioso ou uma vitoriosa. Não é assim. O que acontece de fato na jornada, é por isso que eu trouxe aqui esse meu amigo que eu utilizo. O que acontece de fato nessa jornada não é que esses frutos, né, o que você colhe, que vai trazer o sucesso para você. Não é isso. É que você tem sucesso porque você pensa e age como uma pessoa de sucesso. E para isso eu trouxe aqui, eu quero mostrar para vocês uma coisa chamada matriz de crenças do indivíduo. Que funciona da seguinte forma. É uma matriz que você coloca aqui. Tá dando pra ver? Ótimo. Existem 3 camadas nessa matriz de crenças. A primeira camada, a de baixo aqui, é de identidade. E ela fica meio, não sei se está aparecendo para vocês, invertida. Mas é a crença de identidade, tá? A segunda, de capacidade. Isso aqui é capacidade. E a terceira, de merecimento. Identidade, capacidade e merecimento. O que acontece? A gente fala o seguinte. As crenças de identidade, elas dizem respeito a quem eu sou. Quem eu acredito que eu sou. Então, eu sou uma empresária de sucesso. Eu sou uma profissional de alta performance. Eu sou uma pessoa rica. Ou então, eu não sou tão bom assim. Eu não sou uma pessoa que tem conhecimentos. Eu sou uma pessoa má. Enfim, é tudo aquilo que diz respeito a quem eu sou. A segunda camada aqui são as crenças de capacidade. Tem a ver com aquilo que eu faço. Deixa eu até apagar aqui. Isso aqui tem a ver com quem eu sou. E aqui com aquilo que eu faço. Demonstra a minha capacidade. Então, por exemplo, olha, eu me considero capaz de crescer um negócio multimilionário. Eu sou capaz de fazer gestão de pessoas de uma forma extremamente eficiente. Eu sou capaz de fazer negociações altamente complexas e sair vitoriosa. Eu sou capaz, né? Eu tenho a capacidade, eu consigo fazer determinadas coisas. São as minhas crenças de capacidade. Já tem gente que fala assim, Camila, eu não dou conta de algumas coisas, não. Eu não dou conta de lidar com gente difícil, eu não dou conta de lidar com gente preguiçosa, eu não consigo crescer uma empresa, eu não sei fazer essas coisas, eu não consigo fazer isso, tá? São as suas crenças de capacidade. Crenças de merecimento tem a ver com aquilo que você tem. Então é o que eu tenho. Eu sou, eu faço, eu tenho. Opa, perdão, gente. Eu tenho. São seus frutos, seus resultados. Então eu tenho dinheiro, eu tenho uma empresa de sucesso, eu tenho excelentes colaboradores, eu tenho um relacionamento maravilhoso com os meus clientes. Tudo aquilo que você tem. Ou então são os resultados daquilo que você não tem. Eu não tenho bons clientes, eu não tenho uma empresa boa, eu não tenho bons resultados, eu não tenho bons frutos, eu tenho dívida, eu tenho um monte de coisas ruins. O que acontece? Por que eu trouxe isso aqui pra vocês?
A gente tem esse desalinhamento achando que ao abrir um negócio, né, ou então tá com seu negócio, eu vou ter aqui, igual a gente falou, uma empresa funcionando perfeitamente, com pessoas extremamente felizes, são seus resultados, com pessoas extremamente felizes, com funcionários felizes, clientes felizes, eu tenho a resposta para todas as perguntas, tudo isso eu tenho. E aí, se eu tenho esses resultados. Mas você não tem como ter esses resultados se você não tiver na tua identidade o entendimento de que você é a pessoa que produz esses resultados. Quer um exemplo? Se eu não sou um grande empresário, um empresário de grandes negócios, né? Eu sou um microempresário. Você tem na sua identidade, eu sou um microempresário, ou então eu sou pobre. Quer pegar o exemplo de pobreza? É mais ou menos o seguinte. Se você é uma pessoa, tem na sua identidade que você é uma pessoa rica, não, eu sou rico. Se você tem na sua identidade que você é uma pessoa rica, você faz o que pessoas ricas fazem. O que as pessoas ricas fazem? Sabem muito bem como produzir dinheiro, como fazer dinheiro. A gente no Brasil fala em ganhar dinheiro, mas são pessoas que produzem o dinheiro, né? Sabe fazer isso, sabe multiplicar o dinheiro, fazer investimento em negócios, investimento em ações, investimento em imóveis, enfim, investir aquele momento que você está dormindo e seu dinheiro está trabalhando para você. Você não precisa depender de esforço para produzi-lo, como quando você vai realmente, de fato, fazer. São pessoas que estão buscando ali aumento do patrimônio líquido, né? Então, por exemplo, quando o Elon Musk tem uma queda do seu patrimônio, né? Ele perdeu 16 bilhões. Não é que ele pegou dinheiro e o dinheiro foi embora. O valor da empresa dele teve uma queda de 16 bilhões. Então, a gente está falando de patrimônio, tá? E o valor líquido dessa perda corresponde a 16 bilhões. Então, você está falando sobre patrimônio líquido. São pessoas que admiram, gostam de estar com outras pessoas ricas para aprender, para estar imersa naquele universo, né? São pessoas que gostam, que admiram, que se satisfazem, buscam aprender, buscam crescer. E quando você é uma pessoa rica e faz o que pessoas ricas fazem, você tem o resultado de pessoas ricas, que é o quê? Dinheiro, prosperidade financeira. Agora, se você tem na sua identidade que você é uma pessoa pobre, né? Ai, porque eu sou pobre, e é isso aí, pobre mais limpinha, não sei das quantas. Beleza. Quando você tem na sua identidade, ou seja, uma mentalidade de pessoa pobre, você age como pessoas pobres. Como que pessoas pobres agem? Gastam mais do que tem, né? Ganha um valor, vai lá e produz um valor. E gasta mais do que tem. Isso gera dívidas. São pessoas que não fazem administração financeira, né? É por isso que perdem o rumo, muitas vezes perde o controle das coisas. Então são pessoas que gastam mais do que tem, perdem o controle financeiro, muitas vezes invejam pessoas ricas, atribuem o insucesso financeiro da vida delas. É tipo assim, as pessoas ricas estão ganhando dinheiro e isso está me deixando sem dinheiro. Como se a riqueza do mundo fosse soma zero. Para alguém ganhar, ele tem que perder, né? E quem faz dinheiro sabe que não é assim. Quem realmente faz dinheiro sabe que não é assim. Então ficam ressentidos, invejam, ficam com raiva das pessoas ricas. E quanto mais raiva você tem de determinado tipo de pessoa, mais você se afasta de quem ela é. Por isso que torna ela cada vez mais pobre, né? São pessoas que não estão falando de patrimônio líquido, nem sabem do que é isso. Não sabem construir dinheiro, fazer dinheiro. Que dirá construir um patrimônio ou saber multiplicar dinheiro? Então fica falando de seguro-desemprego, fica falando dos direitos trabalhistas, fica falando de umas coisas, sempre esperando que os outros deem a elas algumas coisas. E se você então tem na sua identidade que você é uma pessoa pobre e faz o que pessoas pobres fazem, você tem os resultados de uma pessoa pobre, que é pobreza, que é dívida, né? Tanto é que se você pegar e entregar dinheiro, um monte de dinheiro, entregar numa pessoa que tem a identidade pobre, ela vai continuar agindo como pobre, só que agora aqui com muito dinheiro, e ela vai terminar exatamente como começou, né? Se ela continuar gastando mais do que tem, invejando pessoas ricas, sem aprender como pessoas ricas agem, pensam, o que fazem para manter e multiplicar o dinheiro, o resultado final vai ser igual ao anterior. Vai ser isso. É mais ou menos como as pessoas que às vezes são obesas e fazem uma cirurgia plástica. Se ela não mudar a mentalidade e mudar consequentemente os hábitos, o resultado vai ser igual ao anterior, que é a obesidade novamente.
né? Por isso que não adianta, não é dando as coisas. Você precisa mudar a mentalidade para mudar comportamentos e hábitos, para você ter resultados diferentes. E por que eu falei justamente sobre tudo isso? Muitos de nós, muitos empreendedores têm se frustrado em querer determinados resultados, mas sem se tornar as pessoas que obtêm aqueles resultados. Então, existe um desalinhamento de expectativa, é óbvio. Né? Poxa, eu queria que meu negócio desse certo, queria que funcionasse tudo perfeitamente, queria que meus clientes ficassem felizes. Meu amigo e minha amiga, o universo empreendedor, assim como da riqueza, assim como tudo na vida, né, que você vai construir algum tipo de sucesso, seja em saúde física, seja em riqueza, seja em relacionamento pessoal, tudo isso tem a sua especificidade do que faz dar certo e do que faz dar errado. O empreendedorismo é a mesma coisa, tem coisas que tem mais chance de dar certo e mais chance de dar errado, né? Então existe isso. E nessa questão da identidade, uma pessoa que empreende de fato precisa compreender que eu não sou bom em tudo, eu não sou boa em tudo e eu não sei de tudo. E muito menos que eu sou capaz de tudo. Então a gente precisa ter clareza de que nem eu, nem você, nem ninguém é bom em todas as coisas que uma empresa precisa para ter sucesso. E é por isso que eu comecei essa live falando que o empreendedorismo não pode e nem deve ser uma jornada solitária. Não dá, porque você mesmo se limita. E te digo mais, várias crenças que você possui de identidade, capacidade e merecimento, muitas delas são crenças impeditivas, são crenças que te prejudicam. Entende? Então eu quero que você alinhe essa expectativa. Você não deve, os seus sonhos eles são reais, se você consegue visualizar, existe um caminho para chegar até lá, se você consegue chegar ao fim, existe um caminho, mas você não tem todas as respostas, você não é essa pessoa que conhece todo o caminho, ainda mais se você não chegou lá, então você não tem a sabedoria de como chegar àquele caminho, e também não vai ter todas as habilidades para chegar lá, como eu disse no início dessa live também, nem gênios, nem grandes pessoas, aquele mito do cara, do herói que fez tudo sozinho, não existe, tá? Isso aí é irreal. Então, por causa disso, você precisa de pessoas. E essa live aconteceu porque recentemente aconteceu o caso de uma moça que veio me procurar. Aí ela tinha visto uma live minha e falou assim, nossa, você presta consultoria, Camila? E eu não presto consultoria, né? Aí ela virou e falou assim, eu falei assim, mas por que você tá perguntando isso? Ela, não, porque eu tô com um problema comercial na minha empresa. Eu conheço pessoas da área comercial. Falei assim, bom, vamos ver se o problema dela de fato é comercial, se for o caso eu recomendo. E aí, beleza. Fui conversar com ela e aí ela virou e eu falei, tá, comecei a fazer perguntas. Como é que é isso, como é que é aquilo, como é que é aquilo outro? E no fim das contas, eu falei assim, olha, se o seu problema fosse de fato comercial, a tua loja ela estaria cheia de pessoas, ou então existiria uma busca de pessoas pelos seus produtos e serviços, só que você teria um problema para o fechamento desse negócio, para a negociação, para a venda, efetivamente. Só que as pessoas nem chegam na sua loja. Você não tem um problema comercial, você tem um problema de marketing. Você tem um problema que as pessoas nem conhecem o teu estabelecimento, não conhecem as tuas ofertas, não conhecem os teus diferenciais e elas não se sentem motivadas. E as que já conhecem não se sentem motivadas aí até aí. O teu problema não é comercial, ele é de marketing. Você precisa criar estratégias de atração desses clientes e posteriormente retenção desses clientes. E as estratégias comerciais que vão acontecer no ponto de venda e em outros canais é uma parte integrante dessa questão de marketing. E aí recomendei 2 agências para ela, né? No fim das contas eu dei uma consultoria, não foi comercial, mas foi de gestão de negócio, né? E aí, quando eu vi isso, eu falei assim, essa moça, essa pessoa, ela só poderia ter tido acesso a essa informação porque ela buscou conhecimento, ela buscou ajuda com uma outra pessoa. Porque ela, por mais que estivesse tentando buscar outras alternativas, entre algumas que ela tinha me passado, das alternativas que ela estava buscando, não estavam dando certo. Então essa live foi inspirada nisso, falar assim, gente, não tente resolver todas as coisas sozinhas, porque você não sabe todas as coisas, você não tem todas as competências e habilidades necessárias para produzir os resultados que você tem, entendeu? É para isso que eu trouxe esse quadrinho aqui, ó, pra vocês gravar, tirar print, fazer o que vocês quiserem. Não sei, pra mim tá parecendo invertido, pra vocês deve estar normal. Mas, sabe, pra você gravar e se lembrar, eu não sou tudo que eu preciso ser, eu não tenho todas as habilidades que uma empresa precisa pra eu ter os resultados que eu quero, tá bom? Existem limitações. E aí, quando a gente se une a pessoas que possuem habilidades específicas,
a união dessas habilidades, especialmente boas habilidades por boas pessoas, trazem resultados extraordinários, né? Agora, qual é o problema? O que impede muitas pessoas de justamente conseguir se conectar, atrair, estar perto, ter essas pessoas focadas nos seus objetivos empresariais? O primeiro dele tem gente que não gosta de pessoas. Já viu? Tem gente que prefere cachorros, animais. Nada contra, você pode amar os animais. Mas não gostar de pessoas, isso faz de você o quê, né? Faz de você o quê? Então, claramente, existe aí um problema de autoimagem, né? Uma pessoa que não gosta de pessoas, ela está dizendo para ela mesma que ela não gosta dela. Ou então, pode vir um segundo ponto. Eu não gosto de pessoas diferentes de mim, que não pensam como eu. Bom, nesse caso, eu sinto te dizer que você vai permanecer tendo seus resultados, porque você já tem a quantidade de conhecimento, e se você se associar com pessoas que têm o mesmo nível de conhecimento que você não vai aprender nada novo para ter resultados novos. Você vai permanecer tendo os mesmos resultados, né? E não existe nenhum crescimento nisso, inclusive um crescimento de você saber lidar com pontos de vista diferentes do seu, tá bom? E outra coisa, existem vários bloqueios que impedem você de ter pessoas melhores do que você por perto. Você concorda comigo que, principalmente quem faz gestão de empresas, não é muito mais inteligente a gente ter perto de nós pessoas muito melhores do que nós? Porque se as pessoas são muito melhores do que nós, elas vão produzir resultados muito melhores do que eu e você produziríamos. E isso vai levar a nossa empresa para um lugar muito melhor do que a gente conseguiria, certo? Só que tem gente que não quer isso. Tem gente que se sente intimidado, tem gente que tem vários bloqueios, se sente inferior. E é justamente esse um dos impedimentos que tem feito as pessoas a não terem excelentes colaboradores, excelentes sócios, excelentes parceiros, excelentes mentores, excelentes clientes perto de si, por uma questão de autoestima. Então, o que acontece? Nos meus vários treinamentos que eu dou, eu ensino muito a parte técnica, mas ensino mesmo, porque ela é necessária. Mas tem um monte de gente que tem muito conhecimento técnico com baixa autoestima. Então, por mais que ela saiba o que fazer, quando ela vai chegar, por exemplo, num cliente grande, enorme, um cliente que, puxa, ela sempre quis, ela se intimida. É quando chega um investidor e ela treme nas bases. É quando ela tem a oportunidade de se conectar com um grande empresário que ela admira para aprender com ele, ela também se retrai, ela fica com vergonha. Quando todo mundo é gente, todo mundo é pessoa, né? Eu fico assim, embasbacada quando alguém vira, vai conversar comigo e fala: nossa, gente, eu tenho aqui na internet, eu tenho 1000 e alguma coisa seguidores. Não é não é que eu seja uma celebridade, sabe? Longe disso. Mas tem gente que fala: nossa, tô sentindo como se eu tivesse uma celebridade. Não, gente, eu sou gente. Entende? Então, assim, é muito louco isso. É uma questão de autoestima, de não ter clareza de quem você é. E que do outro lado existe uma outra pessoa com uma identidade, habilidades e resultados diferentes do seu. E tá tudo bem. Cada um tá em um estágio, cada um tem sua história, cada um tem seus pontos fortes e fracos. Então, quando a gente tem pessoas que têm baixa autoestima é amor próprio, são pessoas com uma identidade muito fragilizada. Não tem consciência de quem são e os valores, o valor daquilo que ela é. Né? São pessoas que vivem se comparando umas com as outras e quando se comparam se consideram inferiores, se ressentem disso, se entristecem com isso. Né? E aí, quando essas pessoas com baixa autoestima, como que elas se comportam? Como que elas se reagem? Como que elas reagem em relação a isso? Primeiro, vão começar a ter medo de pessoas melhores do que ela. Tem medo. E a nossa tendência é se afastar daquilo que a gente teme, né? Você não chega assim para aquilo que você teme e fala que dá um abraço, né? Nossa, morro de medo de cachorros me morder e se abraça um cachorro. Não faz isso. Morro de medo de aranha, vou criar aranhas. Não faz isso, né? A gente tende a se afastar daquilo que a gente tem medo. Então, se você tem medo de pessoas melhores que você vai se afastar de pessoas melhores que você e vai estar cercado de pessoas piores. Para se sentir confortável, para não sentir aquela dor da inferioridade, e aí vai se cercar de pessoas bem, assim, em termos de capacidade e tal, piores do que você, para que você se sinta bem consigo mesmo, se sinta, assim, uma pessoa que tá sempre instruindo, uma pessoa que tá sempre ensinando. Eu tive
um cliente que fazia justamente isso. E a empresa sempre ficava pequenininha, embora ele tivesse ideias gigantescas, ideias maravilhosas, ideias de grande impacto. Não adianta a ideia se a pessoa pela qual ele estava cercado, ele estava cercado de várias pessoas, não seriam pessoas que contribuiriam de forma significativa, porque eram pessoas menos competentes. Ele sempre tinha que estar em cima, ensinando, e aquelas pessoas só chegariam até onde ele já havia chegado, porque ele era o mentor delas. Ele já tinha, tipo assim, se ele consegue chegar até a nota 7, ele só tinha até a nota 7 para ensinar, ele não tinha mais nada para ensinar. Porque as pessoas eram nota 2, o máximo que elas chegariam é nota 7, que era a nota que ele mesmo tinha. Entende? Então a baixa autoestima nos faz agir de uma forma muito esquisita, muito estranha, afastando pessoas melhores do que nós. Agora imagina se você é uma nota 7 e pega alguém nota 10. Ele que vai te ensinar, você vai crescer e ele ainda vai produzir os resultados para sua empresa. Camila, eu morro de medo dessa pessoa tomar o meu lugar. Tem esse medo, né? Poxa, essa pessoa, meu amigo e minha amiga, primeiro lugar, se uma pessoa ela decide trabalhar para você, trabalhar com você, é porque ela não quis abrir o próprio negócio. Segunda coisa, ela é melhor em alguns aspectos, mas não tenha dúvida que você é muito melhor em outros aspectos. E existem habilidades específicas de um dono de negócio, de que uma pessoa do operacional ou mesmo ali de gerência não vai ter. Não deve ser obrigada a ter. Pode até desenvolver, mas são habilidades diferentes. Terceira coisa é sua responsabilidade, sim, sempre estar em crescimento para que você tenha autoridade e credibilidade para pedir aos seus colaboradores que também cresçam. Para que os resultados, porque pessoas maiores, quando as pessoas crescem, se eu me torno uma pessoa maior, eu faço o que pessoas maiores fazem, tenho resultados de pessoas maiores, certo? Então essa é a primeira coisa. Agora, a segunda reação, que também é estranha quando as pessoas têm baixa autoestima, é que quando elas têm boas pessoas perto dela, mas elas ficam abafando. Elas sabotam, elas boicotam, a pessoa chega com uma ideia, ela critica, ou então ela pega a ideia e apresenta como se fosse dela, né? Ela não sabe honrar as ideias e o trabalho de outras pessoas porque ela se sente mal com isso. E aí o que acontece? Uma pessoa que é muito boa, vê um trabalho maravilhoso, não sendo valorizado, ela não sendo valorizada, tendo as ideias roubadas, sempre sendo criticada, sempre sendo sabotada, ela não quer ficar. Ela vai querer estar em outro lugar onde ela é valorizada, onde reconhece um valor que ela sabe que tem. Se o lugar onde ela está não reconhece esse valor, ela não vai querer ficar. E a primeira oportunidade que alguém valorize ela vai sair. Você já deve ter ouvido que as pessoas não se demitem de empresas, mas se demitem dos chefes, tá bom? Então veja se você não é uma pessoa com uma baixa autoestima. E eu sei que esse tipo de live, esse tipo de conteúdo às vezes marca muito, machuca muitas pessoas, mas você só vai conseguir resolver o seu problema quando você diagnosticar, entender qual é o teu problema, que é um câncer na performance da tua empresa. Isso é um câncer na performance da tua empresa e em outras áreas da sua vida. Então você precisa saber qual é para arrancar isso de você e fazer o tratamento adequado, né? E o terceiro, que também acontece, é quando você tá perto de pessoas muito boas e você se coloca numa posição de subserviência, né, de dependência, sempre se colocando abaixo dela. O que acontece? Quando a gente está cercado de pessoas excepcionais, como eu já disse, nem você, nem eu, nem ninguém é bom em tudo. Do mesmo jeito que essa pessoa tem resultados extraordinários naquilo que você realmente valoriza e precisa, né? Então vamos supor, você está perto de um mentor, de uma pessoa que, cara, fatura multimilhões e você não chegou nem no primeiro milhão ainda. Mas você é uma pessoa que fatura multimilhões. Você se comporta como um aprendiz, como uma pessoa que quer aprender a ter os resultados que essa pessoa já teve, claro. Mas você não se coloca numa posição de subserviência e de sempre perder para aquela pessoa. Porque ela pode ter tido esses resultados, mas você pode ter resultados muito expressivos que ela não tem em outras áreas da vida. Entende? Então, é você reconhecer até uma identidade muito forte e entender que as coisas importantes para você na tua identidade têm valor. Tem valor e respeitar. Ainda que, por exemplo, poxa, ela já faturou multimilhões e você não chegou nem no primeiro milhão. Certo ou errado? São momentos. E reconhecer e valorizar, dar um tapinha no seu ombro e falar assim, bom trabalho. Eu já consegui chegar nessa fase. Eu me conduzi até aqui.
Entende? Então você não coloca numa posição de subserviência, de coitadinho de mim, eu sou uma pessoa inferior. De jeito nenhum. Você se coloca numa posição de aprendizado. Uma posição que valoriza a sua história. Não se envergonha da sua história, mas valoriza. Poxa, foi ela que me trouxe até aqui. Entendeu? Tipo, coisas boas e coisas ruins, e é isso aí. Mas é a minha história, tá bom? Então essa é a terceira forma quando a gente tem baixa autoestima e está perto de pessoas que nós consideramos melhores do que a gente ou que têm resultados superiores. Então, como que a gente resolve isso, Camila? O que eu posso fazer? Olha, primeira coisa, você precisa trabalhar muito seu autoconhecimento e inteligência emocional, porque isso não tem nada a ver com conhecimento técnico de gestão de empresas. Sabe, eu conheço pessoas extremamente capazes e competentes que não alcançam resultados. Não é porque não falta capacidade, falta competência técnica, não é isso. Falta inteligência emocional. Entender quem é e colocar a tua identidade em ação, né? Botar quem você é em ação para produzir os resultados que você quer. Tá joia? Então você precisa saber muito disso para reconhecer seus pontos fortes, se seus pontos fortes têm valor. Deixa eu falar um negócio para você. Sempre, sempre, sempre vão existir pessoas melhores e piores do que você. Até a melhor pessoa do mundo em determinada coisa, tirando aqueles dados que são quantitativos, objetivos. Por exemplo, a pessoa, tipo o Guinness, as pessoas que mais fizeram determinada coisa no mundo. Pronto, tem ali, bateu um recorde, né? Você tem ali o marco. Mas existem várias coisas subjetivas, do tipo, a mulher mais linda do mundo. Sob qual critério de quem? Tem um monte de gente que não concorda. Entende? Os seus pontos fortes, eles são seus pontos fortes e eles têm valor para você. Você pode até considerar uma outra pessoa melhor do que você em determinado aspecto, mas tem gente que vai olhar pra você e falar assim, eu prefiro você. Eu prefiro você. Tem uma pessoa ali, nossa, aquele lugar é muito melhor, mas eu prefiro você. Sabe por quê? Porque eles podem até ter mais competência. Tem uma amiga que trabalha com vendas de alto padrão, e ela falou justamente sobre isso. Ela falou assim, olha, em outro lugar ali eu tinha condições melhores. Era melhor a negociação, mas eu quero ser atendida por você. Por você. E não é por aquilo que você considera ponto forte, é por causa da tua humildade, por causa da tua atenção comigo. Entende? Não é um ponto específico, isso é um absurdo. Então é aprender a reconhecer teus pontos fortes e saber atribuir valor e não permitir que as pessoas tirem isso de você. E nos seus pontos fracos, reconhecer que eles são pontos a serem trabalhados, são pontos fracos, não são ninguém é bom em tudo e tá tudo bem, é assim mesmo. E para você aprender, entender o que precisa ser aprendido sem se vitimizar, sem se colocar como coitado, sem se ficar se comparando com os outros e se sentindo inferior. Não é esse o objetivo de nós olharmos para as pessoas. Quando nós olhamos para referências, é justamente para isso, para ter uma referência, para saber como aquelas pessoas sentem, como que elas pensam, qual que é a mentalidade delas, como elas se comportam, para eu poder também fazer o mesmo, para eu aprender com elas, mas jamais para me sentir inferior. E aí você também entende nos seus pontos fracos para saber o que tipo de pessoa você vai se associar. O que eu tô dizendo com isso? Já falei 1 milhão de vezes pra vocês. Por exemplo, se eu sou uma pessoa extraordinária em marketing estratégico, sou péssima em finanças, ao invés de eu gastar rios de dinheiro, tempo e energia pra estudar um monte de finanças, que em 10 anos eu vou descobrir alguma coisa que uma pessoa que já tem 10 anos hoje, de cases de sucesso, que é um dom natural pra ela, que ela ama fazer isso, se eu me associo com essa pessoa, nós dois juntos formamos um grupo forte. Entende? Essa é a grande sacada de você conhecer seus pontos fortes e pontos fracos. Os pontos fortes para você saber o valor que você pode gerar, o valor que você tem que estar na tua identidade, colocar esses pontos fortes em ação e produzir os resultados referentes a ele. E os pontos fracos é para você saber, olha, eu preciso minimizar esse ponto fraco aqui para não morrer, né? Eu tenho que saber quanto que é 2 mais 2 para não, né, não dar tudo errado. Mas eu sei também que eu preciso de uma pessoa muito boa nisso para que a composição final funcione. Segunda coisa, quando você começa a ter esse tipo de conhecimento, clareza, quando você tem convicção de quem você é, do valor que você tem, você vai ter confiança para se associar às pessoas certas e muito melhores do que você. E você vai ficar muito, muito feliz com isso, sem ficar se sentindo inferiorizado, né? Você não vai mais agir de uma forma disfuncional. Primeiro
dispensando essas pessoas, ou tentando massacrar e diminuir elas para você se sentir melhor, ou se colocando numa posição de capacho, de subserviência. Muito pelo contrário. Você vai saber, né? Você vai estar muito feliz que tem uma pessoa muito melhor que você naquilo que você precisa. Você vai saber ouvir ela quando ela tá falando das palavras de sabedoria que você ainda não tem, mas você tem sim uma bagagem, você tem sim uma experiência e você tem sim o direito de estabelecer algumas posições. Por mais que ela seja, vamos supor, vamos pegar de novo, você tá conversando com o Flávio Augusto, bilionário. E aí você tem uma experiência de onde você veio, em que você ganhou algumas centenas de milhares de reais. Você pode falar assim, olha, legal o que você tá ensinando, mas o que eu aprendi foi assim, assim, assado. E por causa disso, minha visão é essa. Uma pessoa que tem autoestima alta, ela não se constrange. Ela se sente no direito de expor um pensamento, um sentimento e um ponto de vista. E tá tudo bem. E quem disse que 100% do tempo um cara desse vai estar certo e 100% do tempo você vai estar errado? Não é assim. Entende? Então você se sente confiante para fazer isso e os relacionamentos ficam muito mais ricos, né? Muito mais ricos. E aí, outra coisa, que esse pra mim é um dos grandes ganhos e avanços, tá justamente em você vai ter tanto amor próprio que você vai querer melhorar e crescer o tempo inteiro. Deixa eu te perguntar, principalmente pra quem tem filho, fica muito mais fácil, assim, fazer essa analogia. Quando você tem uma pessoa que você ama muito, 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 com todo o seu corpo, toda a sua alma, todo o seu coração, com tudo. Geralmente são os filhos. Você chega a dar a vida por essas pessoas, né? Você dá a vida pelo seu filho, você quer o melhor para aquela pessoa, você quer entregar o seu melhor, você quer que ela cresça, você quer que ela seja feliz, você quer que ela seja tudo que ela nasceu para ser, você quer que ela... Você deseja todo o melhor para ela, você deseja um corpo saudável, você não deseja um corpo doente, você deseja riqueza material, você não deseja pobreza, você deseja relacionamentos saudáveis, você deseja tudo de bom, certo? Você se ama a esse ponto? Você se ama ao ponto de falar assim, cara, eu dou minha vida por mim mesmo, eu quero ter a maior alegria, a maior felicidade, os relacionamentos mais saudáveis, eu quero ter bastante riqueza material, eu quero conseguir ser tudo que eu nasci pra ser, e eu dou a minha vida por isso. Isso acontece quando sua autoestima cresce. Você não tolera mais determinadas coisas, porque cada um tem a vida que tolera ter. Né? Uma pessoa que é atlética, ela não tolera a obesidade, ela trabalha para se manter atlética. Então, uma pessoa que é rica não tolera a pobreza, ela trabalha para ser rica, para ter a riqueza material. Uma pessoa que é funcional em termos de relacionamento, ela não tolera relacionamentos esquisitos, tóxicos, ela trabalha para ter bons relacionamentos. Do mesmo jeito quando você vai ter uma empresa. Do mesmo jeito quando você vai ter qualquer resultado na sua vida. Então, quando você tiver amor próprio de verdade, o amor próprio, a sua crença de identidade, que você é uma pessoa de valor, eu sou uma pessoa de valor. Uma pessoa de valor faz o que pessoas de valor fazem. E tem os resultados que pessoas de valor têm. Só que tem gente que não tem autoestima e fala assim, eu não sou tão valioso assim, eu não valho tanto assim, minha identidade não me mostra isso, eu não sou tão bom assim. Se você se considera uma pessoa com pouco valor, você vai fazer coisas que pessoas de pouco valor fazem e vai ter os resultados que pessoas de pouco valor têm. Então, por isso que eu falo, não tem como eu ficar ensinando gestão técnica para as pessoas se isso não for tratado. Você precisa de competências emocionais, precisa resolver disfunções. Por isso que eu falo para vocês, trabalhe muito autoconhecimento e inteligência emocional, porque os seus resultados muito provavelmente não estão somente em falta de competências técnicas, mas de competências emocionais. E quando você fizer isso, você começar a realmente ver o teu valor e tal, você vai começar a investir tanto em você, você vai começar a crescer mais, falar assim, não, eu preciso estudar, eu quero crescer, eu mereço crescer, isso faz sentido pra mim, eu quero viver coisas maiores. Do mesmo jeito que eu faço pra todas as pessoas que eu amo, eu também me amo o suficiente pra ter isso, e eu mereço. E aí você vai chegar aquele dia que você vai estar com preguiça, é mais ou menos o seguinte, teu filho tá com preguiça, ai, não quero ir pra escola. Não, você vai pra escola porque você vai aprender, mate a preguiça pra ter vida, né, pra você conseguir construir, porque senão se você matar a escola, você tá alimentando a preguiça, é algo que vai te destruir. Então você escolhe o preço que você paga, né, e você vai compreender também que
que vai ser importante você estar perto dessas pessoas. Você vai querer estar perto dessas pessoas que são melhores por uma questão de crescimento. E quando a gente fala desse tipo de pessoa, a gente fala das pessoas que têm resultados maiores do que a gente, então elas estão acima da gente, que são pessoas que vão nos puxar para cima. Nós não vamos temer essas pessoas, você vai começar a querer estar perto dessas pessoas e vai ter um entendimento claro o suficiente do seu valor próprio para não ser um sanguessuga também, de só querer extrair coisas dessas pessoas, mas vai ter como oferecer contrapartida, vai ter como oferecer algo de bom, porque você reconhece o valor daquilo que existe em você, que seja sua amizade, que seja alegria, que seja algum dinheiro que você tenha, que seja outras conexões, que seja algo que seja de valor para aquela pessoa. Eu já falei sobre isso em relação ao network, a importância de você se conectar a pessoas. Né? É muito ruim você estar perto de uma pessoa que só extrai de você, só é uma relação interesseira. Então, para estar perto de pessoas melhores que a gente chega oferecendo coisas valiosas para elas também, tá certo? Então, você vai compreender também isso, que também é necessário você se associar a pessoas lateralmente falando, que tem ali os resultados muito parecidos com os seus, mas que estão buscando o mesmo objetivo. O mesmo objetivo. Essas pessoas vão prover para você a energia necessária para você perseverar naquilo que você quer alcançar. Então, assim, muitas vezes existe sim, ainda mais o nosso cérebro que foi programado. Muitas pessoas têm o cérebro programado para desistir inúmeras vezes, para não perseverar, enfim, para não alcançar os resultados. Essas pessoas, elas vão estar todas juntas. É o que a gente chama de gerenciamento do contágio social, é o contágio social. É mais ou menos o seguinte: você acha que você tem mais chance de ter sucesso para correr uma maratona? Se seu objetivo é correr uma maratona, você tem mais chance de ter sucesso estando num grupo de pessoas que também querem correr essa mesma maratona, que falam sobre a maratona, dietas para maratona, treinos para maratona, melhores horários para correr a maratona, melhores lugares que se reúnem para fazer isso? Ou você acha que você vai ter mais sucesso com pessoas que detestam correr, são sedentárias, gostam, são pessoas que têm problemas alimentares, que não querem nem saber de atividade física, que saem de segunda a segunda-feira, que bebem, que fumam? Com quem você acha que, se você estiver caminhando, você tem chances de ter mais sucesso, de aprender como essas pessoas pensam, o que elas valorizam, o que elas gostam? E aí, em relação à identidade delas, elas vão ter os comportamentos relacionados a quem elas são e os resultados ao que elas fazem. Entende? Então é importante nós estarmos perto dessas pessoas que vão nos ajudar com essa energia. E também é necessário liderar pessoas, porque vai ser você a pessoa que vai puxar essas pessoas para cima. Entende? Vai ser você que vai inspirar. Assim como hoje você precisa ser inspirado por pessoas que atingiram resultados maiores, e isso vai levar um tempo até você mudar sua mentalidade, mudar seus comportamentos e aí ter resultados diferentes, você vai entender que você também precisa fazer isso com outras pessoas abaixo de você. Ensinar essas pessoas a terem resultados. E ao mesmo tempo que você tá puxando e provendo a elas um estilo de vida diferente, né? Essas pessoas que trabalham para você, em contrapartida, elas vão dar o melhor delas. Na medida em que elas crescem, elas vão produzir mais, né? E tudo isso, inclusive, são coisas que eu ensino pros meus alunos do método CEO, né? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é: gente, você precisa de pessoas. A questão do empreendedorismo não deve ser uma jornada solitária, não deve ser. Você precisa de pessoas, mas para isso você precisa aprender quem é você, aprender a valorizar a pessoa que você é, para até você conseguir reconhecer o valor de outras pessoas e se associar de uma forma eficiente com elas. Beleza? É isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar a live salva. Se você gostou, você dá aí sua curtida, compartilha com quem você acha que precisa aprender um pouco mais sobre isso. E terça-feira que vem eu também tô de volta para conversar um pouquinho mais com você sobre como criar uma empresa multiplicadora de resultados. Tá joia? Beijo grande para vocês e fui!